O conteúdo da iluminação de Shakyamuni. Assim, após muitos anos de prática de mortificações e depois de lutar e vencer Mara e suas legiões, Shakyamuni alcançou a iluminação. Ele tinha 30 ou 35 anos de idade, dependendo da versão aceita a respeito da idade em que ingressou na vida religiosa e o número de anos em que a praticou. As escrituras referem-se à iluminação pelo termo sânscrito Anuttara Samyaka Sambodhi. Anuttara Samyaka Sambodhi, que significa sabedoria perfeita e insuperada. Sabedoria perfeita e insuperada. Aquela que pode perceber a natureza autêntica de todos os múltiplos fenômenos da existência. Mas o que era exatamente essa sabedoria insuperada? Qual a natureza essencial do mundo que ele aprendeu naquela noite sob a árvore Bodhi, em Bodhi Gaya? As escrituras dão várias versões do conteúdo da iluminação, mas à medida que as estudamos sucessivamente, ficamos algo confusos quanto à sua exata natureza. Segundo os Agama Sutras, o processo de iluminação de Shakyamuni desenvolveu-se em 3 estágios, correspondentes às 3 vigílias da noite, e atingiu o estágio da sabedoria perfeita e insuperada durante a 3ª. Antes disso, conta-se que ele passou pelos 4 estágios de dhyana, ou meditação intensa. Dhyana ou meditação intensa. O primeiro estágio é alcançado separando-se o indivíduo dos objetos, dos sentidos e das paixões. O segundo caracteriza-se pela concentração completa da mente e por uma sensação de alegria. No terceiro, esse senso de alegria é transcendido e o indivíduo conserva apenas a sensação de serenidade e paz. E no quarto chega ao estado de pureza total, acima de qualquer dor ou deleite, sofrimento ou alegria. Os 4 estágios de dhyana eram largamente praticados pelos ascetas no tempo de Shakyamuni, e os que haviam dominado o terceiro e o quarto eram considerados como santos. Para os brahmanes e outros ascetas, esses 4 estágios constituíam fins em si mesmos. E quando o indivíduo dominava todos os 4, acreditava-se que tivesse chegado à meta final. Em termos do conceito budista de 3 mundos, o mundo dos desejos, o mundo da forma e o mundo sem forma, os 4 estágios de meditação meramente permitem que o indivíduo liberte-se das ilusões do mundo dos desejos e ingresse no mundo da forma. Por conseguinte, não representam a iluminação autêntica. Por essa razão, após dominá-los, Shakyamuni prosseguiu na busca da sabedoria suprema. Tendo obtido completo domínio de todos os 4 estados de dhyana, sua mente tornou-se clara, pura, imaculada, flexível e alerta. Iniciou então a primeira vigília da noite e penetrou no primeiro estágio da verdadeira iluminação. Durante a vigília, conta a lenda, ele concentrou a mente na recordação de suas existências pregressas. Recordou-se de seu primeiro, segundo e terceiro períodos de vida e assim prosseguiu através de eras incontáveis e de intermináveis formações e destruições do universo. Lembrou-se de que nome tivera em cada existência, o que comera, que prazeres e sofrimentos conhecera, que tipo de morte sofrera e como renascera. Os trechos das escrituras que descrevem esse processo mostram-nos, na realidade, que Shakyamuni teve uma visão clara de sua vida
em todas as suas manifestações no tempo. Segundo a doutrina da transmigração, que desde os primeiros tempos fora exposta pelo Brahmanismo, a vida do ser humano, de modo algum, se limita ao presente. Meditando sob a árvore Bodhi, Shakyamuni lembrou-se claramente de todas as suas existências anteriores, uma após outra, e percebeu que sua atual existência fazia parte de uma cadeia ininterrupta de nascimento, morte e renascimento, que vinha ocorrendo desde tempos incalculáveis no passado. Isso não foi algo que lhe ocorreu como uma espécie de intuição, nem ele o percebeu como conceito ou ideia. Foi uma recordação clara e real, e nada diferente. Embora num plano muito distinto, de fatos profundamente sepultados nos recessos de nossa mente, que subitamente recordamos quando nos encontramos num estado de extrema tensão ou concentração. A fonte das escrituras que viemos seguindo até agora termina esse trecho de descrição com as palavras: a ignorância pereceu e deu lugar ao insight. Conforme isso indica, as pessoas não conseguem perceber a autêntica natureza de sua atual existência, porque foram cegadas pela ignorância e pela impureza. Quando eliminou a ignorância e adquiriu insight e sabedoria, Shakyamuni pôde com perfeita clareza perceber as realidades da existência e a natureza essencial do mundo. Os ensinamentos de Shakyamuni compreendem um volume espantoso de literatura, que em fases posteriores foi chamado de Os 84.000 Ensinamentos. Embora, em análise final, o que ele ensina é que enquanto o indivíduo permanecer imerso numa vida de ignorância, ele continuará a renascer em um ou outro dos 6 mundos, ou estados de existência, através dos quais passam continuamente os seres não iluminados. Contudo, se ele pôde adquirir autêntico insight, se ele pôde contemplar o mundo com o olho do Dharma, ou sabedoria de Buda, então certamente experimentará a mesma bem-aventurança de iluminação que ocorreu ao Buda e alcançará a felicidade absoluta. Contudo, se ele pode adquirir autêntico insight, se ele pode contemplar o mundo com o olho do Dharma ou sabedoria de Buda, então certamente experimentará a mesma bem-aventurança de iluminação que ocorreu ao Buda e alcançará a felicidade absoluta. Eu mesmo experimentei isso, disse Shakyamuni. E por conseguinte, quero que todos sigam o mesmo caminho. Após experimentar o primeiro estágio de iluminação, ele passou ao segundo, o da segunda vigília da noite, durante a qual adquiriu sabedoria a respeito do futuro. Adquiri o olho celestial supremo e contemplei todo o mundo como se fosse num espelho imaculado. Vi a morte e o renascimento de todas as criaturas, de acordo com suas ações nobres ou baixas. Os seres humanos cujos atos são pecaminosos passam à esfera do sofrimento, e aqueles cujos atos são bons ganham um lugar no céu triplo. Tornou-se claro para mim que segurança alguma pode ser encontrada nesta enxurrada de existência samsárica, em que está sempre presente a ameaça da morte. Aqui podemos dizer que Shakyamuni aprendeu a lei do karma, que governa a vida,
de todos os seres conscientes através do passado, presente e futuro. Quando vistas através do olho naturalmente aberto, percebe-se que todas as pessoas transmigram através dos 6 estados de existência, o inferno e os mundos dos espíritos esfomeados, animais, demônios asura, humanidade e seres celestiais. Este processo não se limita ao mundo presente, mas se repete eternamente no passado e no futuro. O homem, porém, enfurnado em sua pequena concha, não enfrenta a realidade da transmigração ou a gravidade de seu destino. Ou talvez ele seja simplesmente incapaz de percebê-lo. Acontece isso porque ele não possui insight de um Buda. O que Shakyamuni fez foi ver com o olho divino a morte e o renascimento de seres humanos em toda parte. Acredito que foi assim que ele passou a segunda vigília da noite.